Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade, para mais uma noite, mais uma terça-feira de estudos, de reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina essa que traz, na sua essência, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, nesses encontros, estamos diretamente conectados com o Mestre. E que, como muito bem lido e explicado pela Márcia, as sementes que o nosso Mestre plantou, que caem do mais alto, possam encontrar solo fértil nos nossos corações. E que essas bênçãos possam germinar e fazer de nós árvores frondosas, mas, acima de tudo, frutíferas, produzindo bons frutos, porque Deus conta com a gente na construção de um mundo melhor. Então, somos corresponsáveis pela construção de um mundo melhor. Não vamos transformar o mundo todo, mas podemos impactar diretamente o mundo à nossa volta. É aquilo que a gente sempre conversa nos nossos estudos às segundas-feiras. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira sequencial. Pós-pandemia, começamos lá no início do Evangelho e já estamos finalizando. O capítulo 28 é o capítulo mais longo, mais extenso, mas também é o último capítulo do Evangelho, E é um capítulo que traz para nós várias sugestões de preces, para usarmos em diferentes momentos. E antes de trazer a sugestão de prece, vem o prefácio, explicando, contextualizando aquele assunto e a importância daquele momento de prece, de oração, para aquele determinado assunto. E hoje, nós chegamos num momento muito importante, porque é um momento que todos nós passamos todos os dias, que é a hora de dormir. Uns passam durante o dia também, dando aquele cochilinho depois do almoço, Mas, de modo geral, à noite nós todos estamos dormindo. Reflexão para vocês, pergunta para vocês. Como que é o sono de vocês? Vocês dormem bem? Consegue deitar, relaxar, no outro dia amanhece bem, disposto ou disposta, alegre, feliz, pronto, preparado para um novo dia? Ou não? Dorme mal, acorda várias vezes à noite, acorda cansada, estressada, querendo dormir mais. Tudo que dorme é pouco e quer dormir mais, e não está satisfeito nunca com as horas de sono. Como que é o seu sono? Vamos refletir hoje nesse assunto que ele é tão importante para as nossas vidas, e vamos tentar trazer alguns pontos-chave para melhorar esse nosso momento, que é tão importante. Nós vamos entender o porquê, Então, para começarmos, antes de adentrarmos o tópico no Evangelho, segundo o Espiritismo, especificamente, trouxemos aqui um breve relato. Então, livro Missionários da Luz, capítulo 8, como vocês podem ler na tela, intitulado No Plano dos Sonhos. Livro esse que nós estudamos detalhadamente no ano passado e no início desse ano. Estudamos esse livro. Então, aqueles que frequentam o estudo de segunda-feira, já tivemos a oportunidade de conversar e explorar muito e a fundo esse assunto tão importante. E lá no capítulo 8, no Plano dos Sonhos, é um capítulo extenso, tem mais ou menos umas 15 páginas, e eu vou tentar trazer de maneira mais leve e mais sucinta para nós. Então, lá no capítulo 8, a gente inicia vendo que André Luiz, ele está junto com Alexandre, que é o seu orientador ao longo do livro Missionários da Luz. Então, Alexandre tem vários orientadores, A gente viu lá Clarencio em Nosso Lar, Vicente, os Mensageiros, tem outros que ajudam, mas no livro Missionários da Luz, Alexandre é o seu principal
orientador, seu principal mentor. Então, André Luiz estava numa conversa edificante com Alexandre, quando eles são interceptados por irmão Francisco. Irmão Francisco, um trabalhador lá do plano espiritual também, pergunta para Alexandre se ele poderia convidar alguns amigos dele para a reunião que eles teriam naquela madrugada. Então, eles estavam conversando, já era noite, o mesmo horário do plano espiritual, o mesmo horário nosso, e eles teriam uma reunião de trabalho das 2 às 4 da manhã no plano espiritual. Pois bem, Alexandre consentiu, irmão Francisco foi chamar os convidados, e aí eles continuaram naquele diálogo, naquela conversação edificante e importante para aquele momento. Então, pois bem, eles teriam uma reunião de trabalho das 2 às 4 da manhã, e, importante destacar que parte do público esperado, e aí já conectando com o nosso assunto da noite, parte do público esperado naquela noite eram de encarnados. Raciocinem comigo, eles estão no plano espiritual, André Luiz desencarnado, Alexandre desencarnado, irmão Francisco desencarnado, e eles teriam uma reunião das 2 às 4, esperando encarnados. E aí começa a conectar com o nosso assunto. Pois bem, quando estavam prestes a começar a reunião, eles sentiram falta de 2 companheiros. E vale ressaltar que inscritos para aquela reunião, para aquele grupo de estudo, eles tinham um pouco mais de 300 pessoas. E frequentadores assíduos eram apenas 32. Então, vamos partir do princípio que eram 320, apenas 10% dos inscritos no estudo eram frequentadores de maneira assídua. E por quê? Porque eles dispersavam. E eu estou me segurando para não avançar o sinal da nossa história. Pois bem, eles iam começar a reunião e sentiram falta de dois participantes. Igual aqui hoje. Façam um exercício. Vocês estão sentindo falta de alguém que frequenta de maneira assídua nossas reuniões? Eu estou. E posso relacionar vários nomes para vocês. E eles sentiram falta de 2 pessoas, Vieira e Marcondes. Aí entra na história Sertório, e a nossa amiga Cibele, que gosta desses nomes, né, Cibele? Sertório, um espírito também amigo, trabalhador, é abordado por Alexandre e pede: Alexandre, ou Sertório, vai ver o que aconteceu com Vieira e Marcondes, né? Que eles ficaram de vir e não vieram. Vai ver se aconteceu alguma coisa. Mas, caso eles estejam em situação difícil, caso tenha acontecido alguma coisa, deixa como está. Retorne para os nossos estudos. Pois bem, e assim foi feito. E André Luiz, momento de grandes aprendizados, ele estava, né? Acompanhou o Sertório. E aí eles foram na primeira casa. E eles foram em espírito na primeira casa. Quando chegaram na primeira casa, se depararam com aquele irmão esperado na reunião, dormindo, tudo certo. Já era quase madrugada, a reunião começava 2 horas da manhã e eles estavam quase começando a reunião, né? Esse irmão estava dormindo, porém um sono muito tribulado, muito difícil, ele fazia barulhos, gestos, característicos de uma pessoa que está tendo um pesadelo. E aí, André Luiz relata para nós, quando eles olham à volta do corpo dormindo do companheiro, eles encontram um espírito com vestes negras discutindo. E o espírito daquele irmão que estava dormindo estava ali travando uma espécie de discussão ou de atrito com esse companheiro desencarnado com vestes negras. Eles abordaram esse companheiro de vestes negras e perguntaram: mas o que está acontecendo? Ele falou: não, ele está me acusando,
Ele me convidou, Ele me chamou aqui. Eu não queria estar aqui com Ele, mas Ele me chamou. E eu vim aqui para pedir para Ele parar. Ele está me acusando de coisas que não dizem respeito a mim. Pois bem, o que Sertório e André Luiz fizeram? Fizeram o melhor que estava ao alcance dele. Chegaram no companheiro que estava dormindo e chacoalharam ele. E gritaram o nome dele alto, forte, no seu ouvido. O que aconteceu? Ele acordou. Vocês já acordaram de um pesadelo e assustado? Foi isso que aconteceu com o companheiro. Ele acordou, desconectou daquele momento, e aí André Luiz e Sertório foram embora para a próxima visita. Pouco tempo se passou e eles estavam dentro do apartamento do próximo colega que faltava na reunião das 2h. Chegaram lá e logo que aconteceu algo muito interessante. Logo que eles entraram no quarto para ver o que estava acontecendo com o companheiro faltante na reunião, o companheiro deu de cara com o Sertório, e eles eram conhecidos. No mesmo instante, o companheiro falou para Sertório: você veio me procurar. Ele falou: eu vim, meu amigo. E ele ficou constrangido, ele ficou com vergonha. Por quê? Ao lado dele, em espírito, tinham 3 mulheres. 3 mulheres que haviam vindo em espírito, óbvio, de zonas umbralinas, de zonas de dificuldade. E eles estavam ali para fazer uma espécie de orgia entre espíritos. E aí eles foram conversar com essas mulheres. E elas relataram: nós viemos de longe para estar aqui, porque Ele nos convidou para estar aqui. Fomos convidadas por Ele para estarmos aqui. E não vamos embora. E não vamos embora, e Ele não vai com vocês. Ele vai ficar aqui, porque Ele nos convidou para estar aqui. André Luiz começou a se irritar com a situação. Sertório, calmo, pacífico, características de espíritos mais nobres. André Luiz queria discutir, queria conversar com as mulheres, tudo em espírito. Quando o Sertório diz para André Luiz: André, não converse com essas mulheres. 1 minuto de conversa com elas pode fazer com que nós percamos 1 século de evolução. Ou seja, 1 minuto que André Luiz daria ouvidos para elas poderiam conseguir transformar André Luiz, fazendo com que ele quisesse ficar ali com elas. E isso foi escolha dos 2 companheiros que estavam comprometidos com a tarefa e faltaram. Por opção, por escolha, por opção própria, por escolha. Então, os 2 fizeram convites para espíritos, os 2 encarnados, fizeram convites para espíritos desencarnados, para estarem com eles naquela noite, cada um com a sua situação. Vocês entenderam a história? Ficou claro? Sertório e André Luiz regressam à reunião e ali tudo segue novamente. E no caso das mulheres, eles simplesmente viraram as costas e foram embora. Eles não poderiam acordar como fizeram com o primeiro. E aí eles voltaram e seguiu. E acabou o capítulo. Depois sugiro, pessoal, que vocês façam a leitura na íntegra desse capítulo. Vale muito a pena, é muito interessante. Eu trouxe aqui de maneira muito superficial, tem várias falas importantes, inclusive Sertório, quando vai deslocando com André Luiz, ele ressalta, ele fala assim: os encarnados não sabem aproveitar as horas de sono para evoluírem, para progredirem.
Então, nós estamos aqui na Terra, encarnados para progredirmos, para evoluirmos. E Deus, que é tão bom, Ele nos concede a oportunidade de melhoria, de evolução, inclusive nos momentos de sono. E aí nós vamos conversar um pouco mais, tá? Antes disso, pessoal, eu queria trazer dois conceitos muito importantes da doutrina espírita, que nessa história que narramos de maneira muito singela, fica claro para nós. O primeiro conceito é, vocês estão vendo o Júnior, certo? Fisicamente. Mas todos nós, sem exceção, somos compostos por três partes. O corpo, deixa eu só pegar um apontador aqui para facilitar o nosso diálogo. O corpo, certo? Que é o nosso corpo físico, que é o que eu estou me pegando aqui, estou segurando, né? É o corpo físico. E aí nós temos o nosso espírito. E o nosso espírito, ele é eterno. O corpo físico serve para dar, entre aspas, vida humana para o espírito. E aí o que acontece? O que conecta o espírito ao corpo físico? É o perispírito. Perispírito. Ficou claro esse conceito? Daqui a pouco a gente vai usar ele. Um outro conceito que a doutrina espírita nos ensina tão bem, pessoal, é esse da tela. Quem quiser aprofundar os estudos, né, sugiro ler das questões 843 a 850 de O Livro dos Espíritos, que aborda esse assunto que está na tela. Qual que é? É o livre-arbítrio. Então, nós estamos aqui. Todos nós reencarnamos com afazeres, com deveres a serem cumpridos. Ninguém veio aqui para passear. Ninguém veio aqui pegando aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós viemos aqui para cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas obrigações. E nós concordamos com isso. Quando regressarmos para o plano espiritual, seremos cobrados por isso. Pois bem, nós temos, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, vários caminhos a seguir. Aqui no final, é a nossa desencarnação. E a desencarnação nada mais é que o retorno para a nossa verdadeira vida, para a pátria espiritual. Então, aqui é o conceito do quê? Do livre-arbítrio. Tudo bem, pessoal? E aí temos a questão 843 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim para os espíritos da codificação: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E eles respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, Criador de tudo e de todos, nos criou como máquinas. Não. Nós não somos máquinas. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de pensar. A cada um segundo as suas obras. Estou trazendo conceitos aqui para a gente, daqui um pouco, entrar mais a fundo na nossa conversa, tá? E aí, também na questão 401 de O Livro dos Espíritos, uma outra informação importante. Daqui um pouco nós vamos chegar no Evangelho, que é a essência de hoje. Pergunta 401 de O Livro dos Espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí nós vamos voltar lá naquele primeiro conceito que eu trouxe. Corpo, espírito e perispírito. Tudo bem?
alma, a gente usa esse termo para nós que estamos encarnados. Então tá, durante o sono, então quando nós dormimos, a nossa alma, ou o nosso espírito, ele repousa, ele dorme com o corpo? Essa é a pergunta que foi feita. Para se conectar, já se conectando também com a história que nós contamos no início. A resposta é não. A resposta é não. O espírito, por isso que eu trouxe aquele conceito do corpo, do espírito e perispírito, o espírito jamais está inativo, jamais ele para. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o corpo, quando dorme, quando eu deito na cama para dormir, o meu corpo não precisa mais do meu espírito, e vice-versa. Então, quem dorme, pessoal, é o nosso corpo físico. E aí eu vou voltar lá no nosso conceito importante 1. O que dorme é isso aqui, ó. Vocês estão vendo na tela. Isso aqui não dorme nunca. Não dorme nunca. Tudo bem, pessoal? Questão 402, e a resposta ela é bem extensa, e eu tentei sintetizar trazendo alguns trechos. Questão 402 do Livro dos Espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, quem dorme é o corpo, o espírito fica liberto. E aí, Allan Kardec, com a sua didática incrível, ele pergunta, como que a gente pode julgar essa liberdade do espírito durante o sono? E a resposta ela é extensa, mas os principais pontos para a nossa noite. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Então, parcialmente, não fica 100% desconectada. Quando dorme, o homem se acha, olha aí, por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ora, quando morremos ou desencarnamos, o nosso espírito, ele volta para o plano espiritual. E é isso que acontece com a gente, com o nosso espírito, quando dormimos. O nosso espírito, ele fica liberto. Se libertando, ele vai transitar por aí. Por isso que trouxemos o conceito do livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio quando acordados. Vocês estão aqui hoje pelo livre-arbítrio. Poderiam ter ficado em casa. E da mesma maneira, temos livre-arbítrio quando dormimos. Quando dormimos. Pois bem, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. O sono influencia na nossa vida muito mais do que pensamos ou imaginamos. Se ele influencia em nossas vidas, é importante dormirmos bem ou não? Não é importante, é fundamental. Então, se você lá no início respondeu que não dorme bem, precisa procurar ajuda. E por último aqui, no último parágrafo, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, quando desencarnarmos, nós voltaremos de onde nós viemos. Vocês se recordam no tempo do colégio? Não faz muito tempo. Quando tocava, na minha época tinha sinal, né? Tocava o sinal para o recreio. Era uma festa, era uma alegria, era uma farra, era uma delícia. O melhor momento da manhã era aquela lá. E o nosso sono, Kardec traz para nós aqui, que é a mesma coisa. É o nosso recreio.
Por quê, pessoal? É o momento que a gente volta para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Para junto, está escrito aqui, ó, dos nossos amigos. No plano espiritual, pessoal, nós temos amigos, nós temos familiares, que nós amamos profundamente. Mas pela bênção do esquecimento, nós não nos recordamos hoje. Mas quando libertos, a recordação, ela retorna com a gente. Está ficando claro a linha de raciocínio que eu estou tentando criar com vocês? E aí, pessoal, óbvio que é uma foto de internet, mas é mais ou menos assim. Quando dormimos, o nosso corpo físico fica lá, deitado, dormindo efetivamente, repousando, buscando o descanso físico que é tão imprescindível para a nossa jornada, para o próximo dia que virá. Mas o nosso espírito, ele vai transitar por aí, por essa imensidão. E aí onde entra o nosso livre arbítrio, pois temos a escolha de definirmos para onde vamos, inclusive no momento do sono. Mas, Júnior, quando eu durmo eu não lembro. Como que eu vou tomar essas decisões? Existe o esquecimento, que é fantástico para nós. Mas fica gravado no nosso subconsciente. E, inclusive, por isso, um dos motivos pelo qual Kardec coloca essa sugestão de prece no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nos auxilie, nos oriente, para que tenhamos chance de ter uma noite de sono mais produtiva, uma noite de sono melhor. Ficou claro, pessoal? Pois bem, agora sim, começando o Evangelho segundo o Espiritismo, item 38. E eu vou ler alguns trechos, pessoal, porque vários, eles se conectam muito com a história que trouxemos, com o Livro dos Espíritos, e a gente pode correr o risco de ficar um tanto quanto repetitivo. Mas diz assim, lá no item 38 do Evangelho segundo o Espiritismo: o sono tem por fim dar repouso ao corpo, que nós acabamos de estudar. Então, o sono ele é fundamental. O nosso espírito precisa do corpo para ter vida humana. E esse corpo, ele cansa, ele fica exausto, e ele precisa de repouso. No Livro dos Espíritos, nós lemos, estudamos que trabalhar é uma lei, mas também descansar é fundamental, é muito importante, porque quando a gente descansa, nós recobramos as nossas energias para continuarmos. O espírito, porém, não precisa repousar, já falamos. Então, o espírito, pessoal, ele nunca repousa. Ele não dorme. Quem dorme é só o nosso corpo físico. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, dormindo, sonolento, né? A alma se desprende e parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para o das forças morais. Mas o nosso corpo tem força moral? Não. Quem tem força moral é o nosso espírito. Mas por que será que Kardec colocou que o sono foi criado para reparar também as forças morais? Porque é o momento pelo qual o nosso espírito entra em contato com espíritos mais nobres, mais evoluídos, e nós podemos receber ajuda, auxílio, orientações, para melhorarmos a nossa conduta quando despertarmos para um novo dia. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, do sono, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos.
aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surjam em estado de intuição. Vocês já tiveram um momento e falam assim, nossa, que ideia boa que eu tive? Como eu não pensei nisso antes? Já aconteceu com vocês? Comigo já, várias vezes. Não é nossa. Muitas vezes, ao longo da noite anterior, tivemos um auxílio, porque o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos amigos, sabem, conhecem as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, e aí nós encontramos com eles na noite. E aí vem orientações, sugestões, que quando despertamos, vem com sinais de intuição, com ideias novas. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Então, pessoal, a nossa liberdade é quando nós estamos verdadeiramente livres no plano do invisível. E não aqui quando encarnados. Quando encarnados, nós somos prisioneiros do corpo. E Kardec prossegue. Mas como se dá com o presidiário perverso, antecipamos um pouco, acontece que nem sempre o espírito, olha que importante isso para nós, nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. E a mesma coisa serve para nós quando estamos despertos, acordados. Nem sempre aproveitamos da nossa vida para o nosso adiantamento. Nós podemos usar e devemos usar o nosso sono, a libertação do nosso espírito para a nossa melhoria, para o nosso adiantamento moral, espiritual. Mas nós não sabemos usá-la como Kardec está trazendo aqui para nós. Se conserva instintos maus, ou seja, se é uma pessoa com instinto mau, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Se eu tenho maus costumes quando encarnado, quando acordado, eu vou procurar a santidão quando eu for dormir? Não. Os meus hábitos e os meus costumes, quando acordado, representam muito bem os meus hábitos e meus costumes quando estou dormindo, quando estou com o espírito livre. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos, e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. De novo, Kardec pediu aqui, pessoal, quando sinta aproximar o sono, a gente sente que o sono está chegando. Peça conselho dos bons espíritos. Peça a ajuda dos espíritos amigos, do seu anjo guardião. E aí vem, pessoal, a prece, que é o item 39 do capítulo 28. Olha essa prece, pessoal. Quão curta ela é. E eu vou ler pausadamente e vou estimar um tempo. Vamos lá. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que, ao despertar, eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Quando, se muito, 40 segundos.
se muito. 40 segundos. Essa é a prece. Essa é a prece. Então, aqui é uma conversa, é um diálogo com Deus, com o Cristo, com a espiritualidade amiga, com o meu anjo da guarda, com o nosso anjo da guarda. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. É o que nós estudamos. Estará desperta, liberta. Venham os bons espíritos, ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar, ao acordar no novo dia, eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Olha que oração simples, objetiva, que vocês encontram, quem não conseguir decorar, se lê isso aqui 10, 15 vezes, decora, que vocês encontram um aplicativo com ela, e as outras todas, né? Simples assim. Uma prece como essa pode impactar totalmente a nossa noite de sono, os nossos sonhos, o nosso momento de descanso, o nosso momento de libertação. Então, que possamos, pessoal, utilizar o momento do sono físico para estarmos em contato com os espíritos amigos, para frequentarmos lugares mais nobres, lugares que trarão para nós auxílio para o nosso retorno aqui ao plano carnal e seguirmos melhores, mais fortalecidos, mais corajosos, com mais fé, com mais determinação, com mais alegria, com mais bom ânimo. Então, guardem isso, pessoal. O sono, o momento do sono, o momento de dormir, ele é fundamental para nós. Ele serve de oportunidade para o nosso adiantamento. Porque é o momento que estaremos em contato direto com aqueles que nos amam, que nos respeitam, que nos querem bem. Mas não se esqueçam que temos o nosso livre-arbítrio. E podemos fazer como Vieira e Marcondes, convidando más companhias para as nossas horas de sono. E como não fazer isso? Orando antes de dormir, pedindo para o anjo da guarda, para a espiritualidade amiga ajudar durante aquela noite. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? E para a gente finalizar, peguei esse trechinho aí que está lá no prefácio do livro A Luz da Oração, que diz assim: a prece abre um circuito emocional entre os dois termos fundamentais da experiência religiosa, Deus e o homem. Nenhuma oração, nenhuma prece sincera fica sem ser ouvida. Nenhuma. Existem departamentos no plano espiritual especializados, focados em receber, analisar todas as orações. Encontramos isso nas obras de André Luiz, inclusive no nosso lar. Todas as sinceras. As sinceras. Se for do nosso coração, todas são ouvidas. Então, usemos esse recurso que temos gratuito, porque ele nos coloca na experiência, no contato direto com o Criador, com Deus. Entreguemos a Deus e ao Cristo as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios. Coloquemos para eles. Eles querem saber. Conversemos com eles.
sinceros, sem preocupação com palavras bonitas, palavras simples, objetivas, que é isso que eles querem. E nós conseguimos isso. Temos essa ferramenta e precisamos usá-la mais, né? Então é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer vocês aí pela atenção. Que Deus nos abençoe, que Jesus e a espiritualidade amiga nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.